Querido Deus, que a graça do Senhor, a luz do Teu Espírito Santo, possa iluminar, meu Deus, aqueles que terão acesso a essas explicações, para que a luz do Senhor possa guiar com segurança cada cristão, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Hoje eu quero falar um pouco sobre a interpretação profética do livro de Cantares de Salomão. Eu já disse em algumas gravações que eu optei por outras interpretações e não pela interpretação profética, por considerá-la bem problemática. Mas hoje eu quero aqui falar um pouco do que eu penso com relação a essa interpretação profética do livro de Cantares de Salomão. Então, por que não a interpretação profética de Cantares? A primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro que a interpretação profética, conforme alguns fazem, não podem e não deve ser considerada uma revelação profética, porque não é uma revelação profética. E eu vou demonstrar aqui, nesses relatos, que eu vou estar contribuindo aqui para com os irmãos, provando que não é uma revelação profética, e sim uma interpretação profética. E como interpretação, ela está sujeita às falhas, como qualquer outra interpretação. Então, por que não a interpretação profética de Cantares? Primeiro, porque o livro não é um livro profético, ele é um livro poético. E nesse livro poético, alguns intérpretes veem nessa poesia uma analogia do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Até aí não há problema algum. A partir dessa compreensão é possível fazer uma aplicação do amor de Cristo com a sua igreja, como eu tenho feito. Segundo, que aquele que opta pela interpretação profética o faz de acordo com o seu pressuposto escatológico. O que eu quero dizer com isso? Eles têm uma visão escatológica, nesse sentido, geralmente pré-tribulacionista, e tentam encaixar essa visão escatológica pré-tribulacionista dentro do livro de Cantares de Salomão, o que também é uma grande dificuldade. Terceiro, eles tentam situar o livro num chamado dia profético da igreja, onde essa igreja ela tem o seu início com o amanhecer desse dia, e geralmente se busca um relacionamento com a profecia de Isaías 9:2, que fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós precisamos entender que a profecia de Isaías 9:2, primeiro ela aponta para um contexto onde Judá estava no cativeiro babilônico. A palavra hebraica Moab dá a ideia de penumbra, tristeza, melancolia negra. A luz de Cristo, ele traz exatamente o oposto disso. Ou seja, a luz de Cristo traz alegria, irradia alegria na vida daqueles que é alcançado por essa luz, e traz também esperança. Na verdade,
esse cativeiro, ele também apontava para a situação em que o povo se encontrava quando Cristo veio, quando nasceu o Cristo. O povo se encontrava exatamente aprisionado também, da mesma forma, sem esperança, numa melancolia negra. E Cristo nasce trazendo essa luz de esperança. Portanto, a ideia dessa luz não é demarcar o início de um dia profético, mas mostrar, como é possível encontrar em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 14, mostrando o que o Evangelho faz e fez com aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Diz que o Evangelho ele nos tirou do domínio das trevas, ou do reino das trevas, e nos transportou para o reino de luz. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus estão no reino de luz. Ao contrário daqueles que não têm a esperança do cristão e não têm a experiência de uma vida com Cristo. Eles permanecem no reino das trevas. Luz e trevas, então, eles estão no mesmo período, ou seja, enquanto o mundo caminha no reino e sob o domínio das trevas, há um povo que caminha sob o domínio da luz. É isso que o Evangelho mostra para nós. Portanto, a ideia do cativeiro babilônico e daquele reino de trevas era uma prefiguração daqueles que, nos tempos de Cristo, estariam habitando no reino de trevas, e não somente nos tempos de Cristo, mas em todo o tempo, aqueles que ainda estão sob o domínio do pecado. E aqueles que em Cristo encontram a luz, representa aqueles que foram libertos pela pregação do Evangelho. A ideia do meio-dia e fazer essa aplicação que se faz do meio-dia com Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e 13 e Apocalipse 3, 1, não faz sentido. Primeiro, tem que se partir de um pressuposto que as 7 cartas do Apocalipse existem para demarcar um período escatológico onde você tem o início da igreja e o desenrolar de toda a igreja até a última carta representando o último período da igreja. O que não se sustenta quando observado dentro do contexto em que as cartas foram escritas. Portanto, não há como fazer essa alusão do meio-dia com essas cartas de Apocalipse. Se nós pensarmos que a luz do dia que nasce, ela nasce com o raiar do sol, e se esse sol é o que traz essa luz para a igreja, e como aqueles que abordam a interpretação profética faz uma referência do sol queimando a noiva com o batismo com o Espírito Santo, como pode então o sol do meio-dia ser uma representação de uma dificuldade, de lutas e não de bênção? Não faz nenhum sentido. Ainda outra observação aqui é a ideia da tarde. Quando aqueles que fazem a interpretação profética dizem que a tarde era ali o momento em que a noite está se aproximando, e seria então uma referência do acender da candeia da reforma protestante do século XVI. A noite demarcaria então o período de escuridão. A igreja, ela teria que estar então com as suas candeias acesas
para o arrebatamento da igreja, que ocorrerá à meia-noite. Então, esse é a interpretação profética. O grande problema é desconsiderar que a candeia acesa sempre foi e sempre será uma necessidade de uma igreja em todo o tempo. A igreja do Senhor, ela nasce com a candeia acesa. E ao contrário do que aqueles que abordam o dia profético e a igreja nascendo nas primeiras horas do dia, nós percebemos pela fala do próprio apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, ali no capítulo 2, versículo 18, ele afirmando que naquele momento já era a última hora. Ou seja, a igreja, ela já nasce na última hora. Portanto, desconstrói a ideia de que aquela igreja teria nascido nas primeiras horas do dia e que a última hora seria o período que nós estamos vivendo. Ora, a última hora começou desde o início da igreja. A ideia da aurora, segundo aqueles que apresentam a interpretação profética, dizem apontar para o milênio. E o capítulo 6 de Cantares, versículo 10, apresenta a igreja que se levanta como a aurora ou ao amanhecer do novo dia. E aqui eles fazem essa aplicação dizendo que um novo dia raiou, o amanheceu um novo dia, e a igreja estaria, portanto, nesse novo dia, no milênio com Cristo. No entanto, não fala que um dia nasceu. Cantares 6, versículo 10, diz assim: quem é essa que se levanta como o amanhecer, bela como a lua, brilhante como o sol? Então está falando da aparência, da característica da noiva, que se levanta como o amanhecer, bela como o amanhecer. E não que estava falando ali de um amanhecer do novo dia no milênio. O versículo 12, geralmente, dizem, antes que eu me desse conta, deixa eu me ver aqui, a expressão volta, amado meu. É versículo 13, volte para junto de nós, Sulamita, volte, para que a vejamos outra vez. Geralmente, eles dizem que esse versículo está mostrando a igreja que foi arrebatada e que agora Israel chama para que essa igreja volte. E que a igreja, portanto, uma vez arrebatada, segundo a ótica pré-tribulacionista, e passados 7 anos de tribulação nos céus, ela retorna agora para o reinado milenar com Cristo e com Israel. Então eles fazem exatamente essa aplicação aqui. No entanto, o capítulo 7 e o versículo 11, nós encontramos: venha, meu amor, vamos aos campos, passar a noite entre as flores silvestres. A explicação profética é que a igreja passaria as noites no tabernáculo celestial, enquanto o mundo estaria envolto nas trevas da grande tribulação. Qual é o grande problema disso? É que o que nós lemos, venha meu amor, vamos aos campos passar a noite. Se vai passar a noite, significa
que a igreja estará na noite. E, portanto, não podemos pensar numa noite nos céus. A noite só faz sentido nesse mundo envolto em trevas, e não no céu. Como a igreja iria passar a noite? Passar a noite no campo. Como a igreja iria passar a noite no céu? Não faz sentido. Então que fica claro para nós que a suposta revelação de uma interpretação profética não se sustenta. É uma interpretação, como qualquer outra, e sujeita às falhas, como foi apresentado aqui. Portanto, deve-se ter muito cuidado ao abordar Cantares de Salomão como se fosse uma interpretação que se traz por revelação e, portanto, deve ser aceito sem questionamento, porque é uma revelação profética de Deus que aponta a história de um dia profético da igreja e que a Bíblia não faz menção da existência de tal dia profético da igreja. Assim eu encerro esse meu comentário. Que Deus possa abençoar a todos que tiverem acessos, para que você tenha cuidado ao abordar o livro de Cantares de Salomão, sempre entendendo que as interpretações são possíveis, mas sujeito também a falhas, e a partir de então você pode optar por aquela interpretação que você percebe fazer mais sentido e que traga de fato uma segurança e uma edificação para a igreja e para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.